O cheiro de café derramado se misturava com o perfume caro dos executivos na sala de reuniões do 32º andar. João Santos ajoelhou devagar, seus joelhos protestando depois de 12 anos, limpando aquele prédio espelhado no coração de São Paulo. Com 53 anos, as mãos calejadas tremiam levemente enquanto pressionava o pano no carpete italiano de R$ 20.000 o metro quadrado. Ninguém olhava para ele. João havia se tornado invisível há muito tempo. Uma sombra que aparecia para limpar os rastros dos poderosos e desaparecia sem deixar vestígios. Mas hoje era diferente. Hoje, Miguel estava ali. O menino de 11 anos ficou parado perto da porta, os olhos fixos no chão, balançando levemente o corpo para frente e para trás. Um movimento sutil, quase imperceptível, que João reconhecia como o sinal de que seu filho estava processando muita informação ao mesmo tempo. Miguel tinha síndrome de Asperger, e o mundo era um lugar barulhento demais para ele. "João, você trouxe seu filho retardado para o trabalho?" A voz cortou o ar como uma navalha. Ricardo Ferrara, 38 anos, CEO da Cargotec, estava de pé no centro da sala. Seu terno de R$ 15.000 impecável. O Rolex de 300 mil brilhando sob a luz fria dos LEDs. Seus olhos azuis, herança de sua avó italiana, brilhavam com algo que João conhecia bem. Desprezo puro. "Desculpe, Dr. Ricardo." João murmurou ainda de joelhos. "A escola está em greve e não tinha onde deixar ele. Prometo que ele não vai atrapalhar." Ricardo riu. Era um som sem alegria, cruel, que fez todos os 20 executivos na sala se mexerem desconfortavelmente em suas cadeiras de couro. "Não vai atrapalhar?" Ricardo caminhou até João, seus sapatos Oxford parando a centímetros do pano encharcado de café. "Sabe qual é o problema deste país, João? É isso. Gente como você, que não consegue nem organizar a própria vida, reproduzindo e criando mais gente improdutiva." João sentiu o rosto queimar, não pela humilhação, isso ele já havia aprendido a engolir, mas porque Miguel estava ali, ouvindo cada palavra. "Com licença, Dr. Ricardo, vou terminar aqui e sair com ele." Não, não, não." Ricardo se virou para os executivos, um sorriso venenoso se espalhando pelo rosto. "Senhores, vocês estão vendo isso? Este é o perfeito exemplo do que não fazer. João aqui ganha R$ 2.100 por mês há 12 anos. Sabe por que nunca ganhou um aumento? Porque nunca aprendeu nada além de esfregar chão." Os executivos riram nervosamente. Ninguém queria contrariar Ricardo, especialmente hoje, quando a empresa estava à beira do colapso. E ainda teve a brilhante ideia de ter um filho com problemas mentais. Ricardo continuou, gesticulando dramaticamente. "Perpetuando o ciclo de mediocridade. Aposto que o menino nem consegue fazer uma conta básica." Foi nesse momento que algo mudou na sala. O ar ficou denso, pesado, como antes de uma tempestade. Miguel havia parado de balançar. Seus olhos, do mesmo castanho escuro do pai, estavam fixos na enorme tela onde brilhavam gráficos, números, rotas entrecruzadas como veias de uma cidade doente. Era o problema de 50 milhões, o algoritmo impossível que havia consumido 2 anos e fortunas em consultorias. O motivo pelo qual Ricardo estava cada vez mais desesperado e cruel. "Está errado", Miguel disse baixinho. A sala ficou em silêncio absoluto. Ricardo se virou devagar como um predador que acabou de ouvir um desafio inesperado. "O que você disse, moleque?" Miguel deu 3 passos para frente, seus tênis surrados rangendo no carpete molhado. Ele apontou para a tela com o dedo indicador, um gesto preciso, cirúrgico. "A linha vermelha está indo para o lugar errado. É como as formigas quando perdem o cheiro. Vocês perderam o cheiro." Ricardo explodiu em gargalhadas. Gargalhadas genuínas desta vez, cheias de escárnio. "Senhores, o filho retardado do zelador está tentando resolver nosso problema de logística. Isso é impagável." Mas Miguel não recuou. Pela primeira vez em sua vida, João viu seu filho olhar diretamente nos olhos de alguém que não fosse ele. "Posso mostrar?" Miguel perguntou. E havia algo em sua voz, uma certeza absoluta, que fez até Ricardo hesitar por um segundo. Você também sentiu o ar mudar naquele momento? Como se o universo estivesse se reorganizando. Ricardo Ferrara
Tinha tudo planejado para aquela manhã de terça-feira. Humilharia mais 3 executivos incompetentes, demitiria pelo menos 2, e talvez, apenas talvez, alguém apresentaria uma solução que não fosse completamente idiota para o problema que estava devorando sua empresa como um câncer. O que ele não esperava era estar encarando um menino de 11 anos que usava uma camiseta do Batman desbotada e tinha os cadarços do tênis desamarrados. "Criança, saia daqui antes que eu chame a segurança", Ricardo rosnou. Mas foi Thomas Chen, o CTO da empresa, quem surpreendeu todos. O taiwanês de 45 anos, conhecido por sua frieza analítica, levantou a mão. "Espere, Ricardo. Deixe o menino falar." "Você enlouqueceu, Chen?" "Gastamos 50 milhões em consultorias. McKinsey, Boston Consulting, até trouxemos aquele gênio do MIT. Nada funcionou." Chen ajustou os óculos, seus olhos nunca deixando Miguel. "Qual o mal em ouvir o garoto? Temos 5 minutos." Ricardo bufou cruzando os braços. 5 minutos. Depois, João, você e seu filho estão na rua." Miguel caminhou até o quadro branco que ocupava uma parede inteira. Suas mãos pequenas pegaram um marcador azul. João quis correr, puxar seu filho dali, protegê-lo do que certamente seria mais humilhação. Mas algo o manteve paralisado. Miguel começou a desenhar. Não eram palavras ou números no início. Eram círculos conectados por linhas, formando um padrão que parecia vivo. Como uma teia de aranha, mas diferente. Como veias, mas não exatamente. "Vocês estão tentando fazer as entregas irem daqui para cá." Miguel desenhou uma linha reta vermelha. "Mas isso é pensamento de humano. Computador não pensa assim. Formiga não pensa assim." "Formigas?" Ricardo riu de novo. "Agora vamos aprender logística com insetos?" Miguel não pareceu ouvir. Ele estava no que João chamava de modo hiperfoco. Quando entrava nesse estado, o mundo exterior simplesmente desaparecia. "Quando eu tinha 5 anos, Miguel continuou desenhando, sua voz monotônica, mas estranhamente hipnótica. "Papai me levou no trabalho porque a vovó estava doente. Eu vi uma formiga carregando açúcar. Ela não foi em linha reta. Ela foi assim. O marcador dançava no quadro, criando um caminho sinuoso, aparentemente caótico. Mas depois vieram outras formigas, e cada uma deixava um cheiro, feromônio. Papai me ensinou essa palavra, feromonio." Ele pronunciou devagar, saboreando cada sílaba. E sabe o que aconteceu? O caminho foi ficando mais curto, mais rápido, mais esperto. Chen se levantou abruptamente, derrubando seu café. Desta vez, ninguém se importou com a mancha se espalhando. "Meu Deus", ele sussurrou. "Ant-colony optimization. Mas nós tentamos isso." "Tentaram errado." Miguel interrompeu, agora desenhando números, equações. Mas não como os adultos faziam. Ele desenhava como se os números fossem desenhos, padrões visuais que se entrelaçavam. "Vocês esqueceram que cada caminhão é uma formiga. Cada entrega deixa um cheiro digital. Vocês trataram como máquinas, mas são formigas de metal." A sala estava em silêncio absoluto agora. Até Ricardo havia parado de rir. Miguel continuou por mais 10 minutos. Suas mãos se moviam com uma velocidade impressionante, preenchendo o quadro com o que parecia ser uma linguagem alienígena para alguns, mas que Chen reconhecia como algo além de genial. "Aqui." Miguel finalmente parou, apontando para uma seção específica. "É aqui que vocês erraram. Vocês consideraram tempo e distância, mas esqueceram peso. Esqueceram que caminhão pesado gasta mais subindo. Esqueceram que motorista cansado dirige devagar. Esqueceram que segunda-feira tem mais trânsito que quarta. Esqueceram de tanta coisa." Ele se virou, olhando diretamente para Ricardo pela segunda vez. "Esqueceram que mundo real não é planilha. Mundo real é bagunçado, como formigueiro, mas formigueiro bagunçado que funciona é melhor que planilha organizada que não funciona." João percebeu que estava chorando. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, enquanto via seu filho, seu Miguel, que os médicos diziam que teria dificuldades a vida toda, ensinando matemática avançada para homens que ganhavam milhões. "Chen", Ricardo disse, sua voz estranhamente rouca.
Rode isso no simulador, agora. Mas, Ricardo, isso levaria horas para programar. Eu escrevo, Miguel interrompeu. Posso? E antes que alguém pudesse responder, o menino de 11 anos se sentou no computador principal, seus dedos voando sobre o teclado como se estivesse tocando piano. Você consegue imaginar o silêncio naquela sala? 20 adultos poderosos assistindo uma criança reescrever 2 anos de trabalho. Os dedos de Miguel dançavam sobre o teclado com uma velocidade que não parecia possível para uma criança. Não era apenas rápido. Era preciso cada tecla pressionada com propósito, como um pianista executando uma sinfonia que só ele conseguia ouvir. João permaneceu congelado, observando seu filho trabalhar. Durante anos, ele havia visto Miguel passar horas no único computador da biblioteca pública do bairro, sempre entre 4 e 6 da tarde, quando conseguia uma folga para buscá-lo na escola. O bibliotecário, seu Carlos, sempre dizia que o menino tinha um dom, mas João achava que era apenas um jeito carinhoso de se referir à obsessão de Miguel por padrões e números. Isso é Python? Chen se aproximou da tela, seus olhos arregalados atrás dos óculos. Mas ele está escrevendo em múltiplas linguagens simultaneamente. JavaScript aqui, SQL ali. Como? YouTube, Miguel respondeu sem tirar os olhos da tela. 3 anos assistindo vídeos, 1 hora e 43 minutos por dia. Todos os dias, menos domingo. Domingo a biblioteca fecha. Ricardo havia puxado uma cadeira, algo que seus executivos nunca o viram fazer. Ele sempre ficava de pé, dominando o ambiente. Mas agora estava sentado, inclinado para a frente, assistindo linhas de código aparecerem na tela como mágica. De onde você está puxando esses dados? Um dos executivos perguntou. Da cabeça, Miguel respondeu simplesmente. Eu decorei os padrões de entrega dos últimos 2 anos. Impossível, Ricardo disse automaticamente. São milhões de data points. Miguel parou de digitar por 1 segundo e olhou para ele. Não são milhões, são 843.217, mas tem muita repetição. Segundas são sempre iguais. Sextas também. Chuva muda tudo em 12%. Jogo do Corinthians muda em 8%. Feriado emendado muda em 31%. Ele voltou a digitar. Como você sabe disso tudo? Chen perguntou, genuinamente fascinado. Papai me conta, Miguel disse, e João sentiu seu coração apertar. Todo dia ele chega em casa e conta do trabalho, conta dos caminhões que vê, dos motoristas que conhece, do José que sempre atrasa segunda porque leva a filha na escola, da Maria que é mais rápida na chuva porque conhece ruas que não alagam, do Pedro que para 15 minutos no mesmo lugar toda quinta para ver a namorada. Miguel continuou digitando enquanto falava. Papai acha que eu não escuto, mas eu escuto tudo. Guardo tudo. É como coleção de figurinha, mas de informação. João lembrou de todas aquelas noites, chegando exausto em casa, Miguel sentado na mesa da cozinha desenhando seus eternos mapas e rotas. João falava sobre seu dia para preencher o silêncio, nunca imaginando que cada palavra estava sendo catalogada, processada, transformada em dados na mente extraordinária de seu filho. Pronto, Miguel disse de repente. Haviam-se passado exatamente 23 minutos. Pronto, Chen quase gritou. Você escreveu um algoritmo completo de otimização em 23 minutos? Não, Miguel balançou a cabeça. Escrevi em 2 anos, só digitei agora. Chen conectou o código ao simulador da empresa. As telas começaram a processar, números correndo como cascatas digitais. O sistema estava rodando as rotas dos últimos 6 meses, comparando o método atual com o algoritmo de Miguel. O primeiro resultado apareceu. Redução de 15% no tempo. Depois, 25%. 35%. Quando chegou em 67% de melhoria, Chen teve que se sentar. Isso economizaria 300 milhões por ano. Ele sussurrou. Não, mais. Com a expansão planejada, seria meio bilhão. Ricardo estava pálido. Suas mãos, aquelas mãos que assinavam demissões sem tremer, agora tremiam visivelmente. Como um menino de 11 anos, ele começou, mas não conseguiu terminar.
Miguel se levantou da cadeira, voltando a balançar levemente o corpo. Não sou um menino de 11 anos, ele disse olhando para o chão. Sou autista. Meu cérebro funciona diferente. Vocês veem números, eu vejo padrões. Vocês pensam em linhas, eu penso em teias. Não sou melhor, só diferente. Ele caminhou até o pai, ainda ajoelhado no chão com o pano na mão. Papai, terminei. Podemos ir? Tá na hora da biblioteca. Hoje tem vídeo novo de algoritmos quânticos. João se levantou devagar, suas pernas dormentes. Ele olhou para Ricardo esperando a explosão, a humilhação final. A demissão que certamente viria. Mas Ricardo Ferrara, o homem que havia construído um império de tecnologia, que havia esmagado competidores sem piedade, que nunca havia pedido desculpas em sua vida adulta, fez algo que ninguém na sala esqueceria. Ele se ajoelhou. Já viu um gigante cair de joelhos? É um som que ecoa na alma. Ricardo Ferrara, de joelhos no carpete italiano manchado de café, era uma imagem que nenhum dos executivos presentes conseguiria apagar da memória. O homem que demitia pessoas por olharem torto, que havia destruído carreiras com um e-mail de 2 linhas, estava ali ajoelhado diante de um zelador e seu filho autista. Ricardo começou, sua voz falhando. Eu sinto muito. João não sabia o que fazer. Em 12 anos, era a primeira vez que via Ricardo demonstrar algo além de desprezo ou raiva. Instintivamente deu um passo para trás, puxando Miguel consigo. Não precisa se ajoelhar, Dr. Ricardo. Por favor, levante. Mas Ricardo não se levantou. Em vez disso, olhou para Miguel. Você salvou minha empresa. Não. Você salvou mais que isso. Salvou 3.000 empregos. Sabe quantas famílias dependem da Cargotec? Miguel balançou a cabeça negativamente, desconfortável com a atenção. 3.242 funcionários diretos. Ele respondeu automaticamente. Mais cerca de 12.000 indiretos, considerando terceirizados e parceiros. Ricardo riu, mas era um riso diferente. Sem veneno, sem crueldade. Você sabe mais sobre minha empresa do que eu. Não é difícil, Miguel disse com sua honestidade brutal característica. Você passa muito tempo humilhando pessoas. Sobra pouco tempo para entender a empresa. O silêncio que seguiu foi cortante. Alguns executivos prenderam a respiração, esperando a explosão. Mas Ricardo apenas assentiu. Você tem razão. Completamente razão. Ele finalmente se levantou, seus joelhos estalando. O terno de 15.000 reais estava amarrotado, manchado. Pela primeira vez em anos, Ricardo Ferrara parecia humano. João, ele se virou para o zelador. Há quanto tempo trabalha aqui? 12 anos, doutor Ricardo. 12 anos. E eu nunca soube que tinha um filho. Nunca perguntei seu sobrenome. Nunca te vi como pessoa. João não respondeu. O que poderia dizer? Quanto você ganha? 2.100 reais, doutor. Ricardo fechou os olhos fazendo contas mentais. Em 12 anos, você recebeu cerca de 300.000 reais. Enquanto isso, eu gastei 50 milhões, tentando resolver um problema que seu filho resolveu em 23 minutos. Ele se virou para Chen. Thomas, quero João promovido imediatamente. Que cargo seria apropriado para alguém que criou um gênio? Ricardo, com todo respeito, Chen interveio. João não tem formação técnica. Nem Miguel, Ricardo cortou. E olha o que ele acabou de fazer. Estamos medindo as pessoas erradas pelos critérios errados. Miguel puxou a manga do pai. Papai, a biblioteca... Espera, Miguel, Ricardo disse. Antes de irem, preciso perguntar uma coisa. Você aceitaria trabalhar para nós? Como consultor? Podemos arranjar os melhores professores, os melhores... Não, Miguel interrompeu. O não caiu como uma bomba na sala. Não? Ricardo repetiu incrédulo. Eu tenho 11 anos. Preciso ir na escola. Preciso brincar. Preciso ser criança. Miguel olhou para o pai. Papai sempre diz que criança tem que ser criança, que trabalho é coisa de adulto. João sentiu o peito inchar de orgulho. Mesmo vivendo com tão pouco, sempre protegeu a infância de Miguel. Mas, Miguel continuou, posso ajudar nas férias, 1 hora por dia, se pagarem o papai melhor, e se criarem um programa. Que programa?
Ricardo perguntou, genuinamente interessado. Para pessoas como eu, autistas, diferentes, tem muitos por aí, nas escolas públicas, nas periferias, sendo chamados de retardados. A palavra saiu com uma dor que Miguel raramente demonstrava. Mas não somos. Só pensamos diferente. Chen se aproximou. Um programa de neurodiversidade. Identificar e desenvolver talentos neuroatípicos. Isso, Miguel concordou. Mas de verdade. Não essas coisas de empresa que fazem para aparecer em jornal. De verdade. Com professores que entendem. Com computadores, com chance. Ricardo olhou ao redor da sala. 20 executivos, todos com MBAs, doutorados, décadas de experiência. Todos haviam falhado onde um menino autista de 11 anos havia triunfado. Miguel, ele disse solenemente, você tem um acordo. João, a partir de hoje você é diretor de Inclusão e Desenvolvimento Humano. Salário inicial de R$20.000. João quase caiu. R$20.000. Era quase 10 vezes o que ganhava. Eu não sei o que dizer. Não diga nada. Apenas me ajude a não ser mais o idiota que fui hoje. Me ajude a ver as pessoas que tornei invisíveis. Miguel puxou o pai novamente. Agora podemos ir? Biblioteca fecha às 5. São 4h18. Enquanto o pai e filho caminhavam para a porta, Ricardo chamou. Miguel? O menino parou sem se virar. Obrigado. Por salvar minha empresa. Por salvar meu emprego. Mas, principalmente, Ricardo engoliu em seco. Por me mostrar que eu estava desperdiçando o recurso mais valioso que existe. Qual? Miguel perguntou. Pessoas. Pessoas como seu pai, como você. Como milhares que nunca vi porque estava ocupado demais me achando superior. Miguel ficou em silêncio por um momento, processando. Não é sua culpa, ele disse finalmente. É o sistema. O sistema ensina errado. Mas sistemas podem ser reescritos, como código. Só precisa querer mudar o algoritmo. E com isso, o menino que via o mundo em padrões saiu da sala, levando seu pai para a biblioteca pública, deixando para trás 20 homens poderosos, repensando tudo que achavam que sabiam sobre inteligência, valor e sucesso. Quanto talento desperdiçamos por não saber olhar. Quantos miguéis estão por aí, invisíveis. 6 meses depois, a sede da Cargotec era irreconhecível. Não fisicamente, as paredes de vidro continuavam lá, os andares de mármore ainda brilhavam. Mas algo fundamental havia mudado na energia do lugar. João Santos, agora diretor de Inclusão, caminhava pelos corredores com uma prancheta digital, cumprimentando funcionários pelo nome. Todos eles, dos engenheiros aos auxiliares de limpeza. Havia implementado uma regra simples. Todo mundo tem um nome, uma história, um potencial. Bom dia, dona Carmen, ele disse para a senhora de 60 anos que agora limpava o andar executivo. Como foi a formatura da sua neta? Foi linda, seu João, a primeira engenheira da família, ela respondeu, os olhos brilhando. E olha, ela já mandou currículo para o programa de estágio daqui. Era quinta-feira, dia em que Miguel visitava a empresa. O Projeto Formigueiro, como haviam batizado o programa de neurodiversidade, já havia identificado e contratado 15 jovens autistas de periferias de São Paulo, cada um com uma habilidade única, cada um invisível até então. Ricardo estava na sala de reuniões, mas não era mais a mesma sala fria e intimidadora. Agora havia plantas, cores, uma máquina de café acessível a todos, não apenas aos executivos. E na parede, onde antes havia um quadro caríssimo que ninguém entendia, agora estava emoldurado o desenho original de Miguel. O padrão de formigas que salvou a empresa. Miguel chegou, Chen anunciou, entrando com o menino. Miguel havia crescido alguns centímetros nesses meses. Ainda usava camisetas de super-heróis, ainda balançava o corpo quando ficava ansioso, mas havia uma confiança nova em seus gestos. Oi, tio Ricardo, ele disse. Ricardo havia insistido para que Miguel o chamasse assim. Doutor era coisa do passado. Oi, campeão. Pronto para revisar o novo algoritmo? Mas antes que Miguel pudesse responder, uma jovem de 16 anos entrou correndo na sala. Era Juliana, uma das novas contratadas do Projeto Formigueiro. Autista como Miguel,
Ela tinha uma habilidade extraordinária para detectar fraudes em padrões de dados. Miguel! Miguel! Achei! Ela quase gritou, esquecendo completamente que estava na frente do CEO. O padrão que você disse, nas rotas do Nordeste, tem um desvio sistemático de 3%. Miguel correu até ela, os dois começando a conversar em uma velocidade que ninguém mais conseguia acompanhar. Números, padrões, probabilidades. Era como assistir dois computadores quânticos se comunicando. Ricardo observava com um sorriso. 6 meses atrás, teria gritado com a menina por interromper. Agora entendia que isso, essa energia, essa paixão, essa forma diferente de ver o mundo, era o verdadeiro tesouro. João, ele chamou. Tem 1 minuto? Os dois saíram para a varanda do 32º andar. São Paulo se espalhava até o horizonte, cinza e caótica como sempre, mas de alguma forma mais bonita agora. Sabe o que aprendi nesses 6 meses? Ricardo perguntou, apoiando-se no parapeito. O quê? Que passei 38 anos da minha vida medindo sucesso de forma errada. Achava que sucesso era ter mais que os outros, ser melhor que os outros, estar acima dos outros. Ele pausou, observando o trânsito lá embaixo, os carros se movendo como formigas. Miguel me ensinou que sucesso de verdade é fazer os outros crescerem. É encontrar o extraordinário no que parece ordinário. É entender que inteligência não tem CEP, não tem diploma, não tem idade. João assentiu, emocionado. Sabe o que mais me impressiona? Ricardo continuou. Você criou o Miguel com R$ 2.000 por mês. Deu para ele valores que meu dinheiro todo não poderia comprar. Dignidade, humildade, curiosidade, respeito pelo próximo. Fiz o que pude, João disse simplesmente. Não, você fez o que muitos não fazem mesmo podendo. Você viu seu filho. Não viu um autista. Viu o Miguel. Não viu limitações. Viu possibilidades. Do outro lado do vidro, Miguel e Juliana haviam coberto 3 quadros brancos com equações. Chen e outros engenheiros assistiam fascinados, tentando acompanhar o raciocínio dos 2 adolescentes. Olha isso, Ricardo apontou. 2 jovens que o sistema classificaria como deficientes estão ensinando doutores do MIT. Sabe quanto estamos economizando por mês com as otimizações deles? Quanto? 32 milhões. Por mês, João, por mês. João balançou a cabeça, ainda sem acreditar completamente na mudança que havia acontecido em suas vidas. Mas sabe o que vale mais que esses milhões? Ricardo perguntou. O quê? A carta que recebi semana passada, de uma mãe em Heliópolis. O filho dela, autista também, foi aceito no projeto Formigueiro. Ela escreveu. Pela primeira vez, alguém viu meu filho como eu vejo. Gênio, não doente. Ricardo tirou o celular do bolso mostrando uma foto. Era da formatura da primeira turma do projeto Formigueiro. 15 jovens, todos neuroatípicos, todos com contratos de trabalho assinados, todos sorrindo. Mudamos 15 vidas, João disse. Não, Ricardo corrigiu. Mudamos milhares. As famílias desses jovens, os funcionários que aprenderam a ver além de rótulos. Eu, que aprendi que ser rico de verdade não tem nada a ver com dinheiro. Miguel apareceu na porta da varanda. Papai e tio Ricardo, terminamos. Juliana achou um jeito de economizar mais 18% nas rotas do Sul. 18%? Ricardo quase engasgou. É, Miguel disse como se fosse a coisa mais normal do mundo. Era óbvio. Vocês estavam mandando caminhões pesados para subir a Serra do Mar no horário de pico. É só inverter com os leves e mudar o horário. Formiga nunca carrega folha pesada na subida quando está chovendo. Ricardo riu, um riso genuíno, cheio de alegria. Formigas, sempre as formigas. Formigas são espertas, Miguel disse seriamente. Trabalham juntas, não tem formiga CEO, não tem formiga zelador, tem só formigas, cada uma fazendo sua parte. João abraçou o filho, orgulhoso. Seu menino, que os médicos disseram que teria dificuldades de comunicação, havia comunicado a lição mais importante de todas. Vamos para casa? João perguntou. Sua mãe fez macarrão. Com molho vermelho? Com molho vermelho. Enquanto pai e filho se dirigiam ao elevador, Ricardo chamou uma última vez. Miguel? Oi. Obrigado.
por me ensinar a ser formiga em vez de querer ser rei. Miguel sorriu, aquele sorriso raro e precioso que guardava para momentos especiais. De nada, tio, mas você ainda tem muito que aprender. Formigas não usam Rolex. Ricardo olhou para seu relógio de R$300 mil e, pela primeira vez na vida, sentiu vergonha dele. Tem razão, ele disse, tirando o relógio e guardando no bolso. Formigas sabem as horas pelo sol. Enquanto o elevador descia com João e Miguel, Ricardo ficou ali no 32º andar, observando o sol se pôr sobre São Paulo. A cidade formigava com milhões de pessoas, cada uma com uma história, um talento, um potencial esperando para ser descoberto. Seu telefone tocou. Era um dos investidores americanos. Ricardo, soube dos números? 300 milhões em economia anual? Como diabos você conseguiu? Ricardo olhou para o desenho de Miguel emoldurado na parede. Contratei as pessoas certas, ele respondeu simplesmente. Que consultoria? Harvard? Stanford? Não. Um menino autista de 11 anos da periferia de São Paulo. O silêncio do outro lado foi longo. Você está brincando. Nunca falei tão sério, e sabe de uma coisa? Vou criar um fundo de R$1 bilhão para expandir isso pelo Brasil todo. Quantos miguéis existem por aí sendo chamados de retardados? Quantos gênios estão limpando o chão porque ninguém nunca olhou de verdade para eles? Ricardo, você enlouqueceu? Não. Eu acordei. Acordei para o fato de que o maior desperdício do Brasil não é corrupção, não é má gestão. É desperdício de talento humano. É a arrogância de achar que inteligência tem endereço. Tem diploma, tem cor, tem conta bancária. Ele desligou o telefone. Não precisava daquele investidor. Não precisava de ninguém que não entendesse a revolução que estava começando. 1 ano depois, o auditório da Federação das Indústrias de São Paulo estava lotado. 2.000 empresários, a elite do empresariado brasileiro, esperavam o palestrante principal do Fórum de Inovação e Inclusão. Senhoras e senhores, o apresentador anunciou. Com vocês, Miguel Santos, de 12 anos, e seu pai, João Santos. Os aplausos foram hesitantes no início. Um zelador e uma criança autista palestrando para a elite empresarial, mas quando pai e filho subiram ao palco de mãos dadas, algo mudou na atmosfera. Miguel usava sua camiseta do Homem-Aranha. João vestia o mesmo terno simples que usava todos os dias desde que se tornou diretor. Não precisavam de roupas caras para provar seu valor. Boa tarde, Miguel começou, sua voz amplificada pelo microfone. Meu nome é Miguel. Tenho autismo. E vim contar para vocês sobre formigas. Algumas risadas nervosas. Não é piada, Miguel continuou sério. Formigas constroem cidades embaixo da terra, fazem agricultura, criam outras espécies, têm ar-condicionado natural. E sabem uma coisa? Nunca vi formiga com MBA. Agora as risadas eram genuínas. Vocês construíram um mundo onde ser diferente é defeito, onde pensar diferente é doença, onde nascer pobre é sentença. Mas sabe o que descobri? Vocês não são maus. São só limitados. O silêncio era absoluto. Limitados, porque só enxergam um tipo de inteligência, a sua. Limitados, porque acham que sucesso só tem uma cara, a sua. Limitados, porque construíram um formigueiro onde só um tipo de formiga é valorizada. João tomou o microfone. Meu filho salvou uma empresa de tecnologia, mas mais importante que isso, ele salvou pessoas. O CEO que aprendeu a ver. Os executivos que aprenderam a ouvir. Os 15 jovens autistas que hoje têm emprego e dignidade. Ele pausou olhando para a plateia. Quantos de vocês têm um Miguel invisível em suas empresas? Quantos gênios estão servindo café porque vocês nunca pararam para perguntar o nome deles? Quantos problemas impossíveis poderiam ser resolvidos se vocês parassem de procurar soluções apenas em pessoas que se parecem com vocês? Miguel retomou o microfone. Vou contar um segredo. Todo autista tem um superpoder. O meu é ver padrões. O da Juliana é detectar mentiras em números. O do Carlos é memorizar tudo que lê. O do Pedro é prever probabilidades. Mas sabe qual é nosso maior superpoder? Ele fez uma pausa dramática. Algo que havia aprendido assistindo vídeos de palestras no YouTube. Não temos medo de ser diferentes. Vocês têm.
Vocês têm tanto medo de ser diferentes que criaram um mundo onde todo mundo finge ser igual. Usa a mesma roupa, fala as mesmas palavras, pensa os mesmos pensamentos. É por isso que seus problemas não têm solução, porque procuram respostas diferentes, fazendo as mesmas perguntas. Ricardo Ferrara estava na primeira fila. Não usava mais Rolex. Não usava mais ternos de 15 mil reais. Havia descoberto que respeito verdadeiro não se compra, se conquista. Senhor Ferrara, alguém na plateia gritou. É verdade que sua empresa vale agora 3 vezes mais que antes? Ricardo se levantou. É verdade. Mas não é esse o número que importa. O que importa é que temos agora 87 funcionários neuroatípicos, que criamos 230 empregos indiretos em comunidades, que inspiramos 43 empresas a criar programas similares, que provamos que inclusão não é caridade, é estratégia, é inteligência, é o futuro. Miguel sorriu. Tio Ricardo aprendeu. Demorou, mas aprendeu. Vocês também podem aprender. Ou podem continuar tentando resolver problemas do século XXI com preconceitos do século XIX. A escolha é de vocês. João abraçou o filho no palco. Meu filho me ensinou algo importante, que a maior riqueza não é o que você tem, é o que você permite que os outros sejam. Se vocês saírem daqui hoje e permitirem que uma pessoa, apenas uma, seja quem realmente é, mostre seu talento real, então esta palestra valeu a pena. Quando pai e filho deixaram o palco, os 2.000 empresários se levantaram. O aplauso durou 5 minutos, mas mais importante que o aplauso foram as lágrimas. CEOs chorando ao perceber quantas oportunidades haviam perdido. Diretores emocionados ao lembrar de funcionários que haviam demitido por serem estranhos. Presidentes envergonhados por anos de preconceito disfarçado de meritocracia. No dia seguinte, o vídeo da palestra tinha 1 milhão de visualizações. Em uma semana, 10 milhões. Em um mês, havia sido traduzido para 15 idiomas. Mas para Miguel nada disso importava tanto quanto o bilhete que recebeu de um menino autista de 7 anos de Pernambuco. Miguel, obrigado. Agora minha mãe não chora mais quando me chama de diferente. Ela sorri. Era tudo o que precisava saber. O algoritmo da transformação estava rodando. E como as formigas haviam ensinado, pequenas mudanças, repetidas muitas vezes, podem mover montanhas. Ou melhor, podem construir formigueiros onde todas as formigas, não importa quão diferentes, têm seu lugar ao sol. E você? Quantos talentos extraordinários já passaram despercebidos na sua vida? Quantas vezes julgou alguém pela aparência, pela condição, pelo diagnóstico? A genialidade não escolhe lugar. Às vezes ela está limpando seu chão, servindo seu café ou sendo chamada de diferente numa escola pública. Abra os olhos. Os miguéis estão em todo lugar, esperando alguém que os veja de verdade.